irmãs e meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva. Iremos falar com vocês no dia de hoje a respeito do tema que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. E o tema que escolhemos é os bons espíritas, um tema que foi trabalhado carinhosamente pelo nosso codificador Allan Kardec, e é um tema certamente muito importante para nós do movimento espírita, porque ele fala claramente a respeito de como devemos nos comportar, o que devemos fazer para efetivamente podermos ser categorizados como bons espíritas. E esse deve ser o objetivo de cada um de nós que frequentamos a doutrina espírita, que pretendemos realmente ser espíritas. Pois bem, é muito interessante o texto produzido por Allan Kardec. E ele começa esse texto dizendo assim, olha, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. E aqui já cabe uma reflexão muito interessante. Ele fala bem compreendido. Quando fala em compreender, se fala da razão, se fala da compreensão intelectual, né? E ele diz assim, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Nós só de fato apreendemos as coisas, a verdade, quando nós sentimos essa verdade. Só de racionalizar não é o suficiente. Por isso que muitas vezes nós compreendemos as coisas, mas ainda não conseguimos praticar. Sabe por quê? Porque ainda não sentimos. O sentimento é a fonte essencial do espírito. Então, Allan Kardec, ele diz, olha, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo conduz forçosamente, ou seja, de modo quase que obrigatório, aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. Então veja como é interessante, porque Allan Kardec vem nos dizer que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Que se nós não formos cristãos verdadeiros, também não somos espíritas verdadeiros. De modo que nós vamos observar que isso é extremamente importante. Porque o que é o Espiritismo? O Espiritismo, o próprio Jesus definiu para nós. Ele tem como missão ensinar a verdade e recordar o que Jesus ensinou. Esse recordar, esse relembrar, o ensinamento do Cristo, significa dizer que a doutrina espírita não pode desviar em nada do cristianismo. Ora, e nós que somos espíritas, também não podemos desviar em nada do ensino de Jesus. E só seremos realmente verdadeiros espíritas se nós colocarmos em prática o Evangelho do Cristo. E Kardec, então, ele prossegue dizendo assim, olha, pois que ambos são a mesma coisa, ou seja, o espírita é um cristão. Nem todo cristão é espírita, nós sabemos, Nós temos o cristão católico, o cristão evangélico e temos o cristão espírita. Mas todo espírita verdadeiro, é o que está dizendo Allan Kardec, necessariamente
é um cristão verdadeiro. As duas coisas. O Espiritismo, continua o nosso codificador, não cria nenhuma moral nova. Exatamente, se o Espiritismo criasse uma moral nova, significa dizer que ele estaria em desacordo com a doutrina de Jesus. Nós já sabemos que o Espiritismo, em realidade, é o cristianismo redivivo. Ele veio para que possamos revivenciar a obra de Jesus, o seu evangelho, o seu ensinamento. Então ele diz, o Espiritismo não cria nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Então o Espiritismo veio para nos ajudar a compreender o Evangelho de Jesus, né? E, sobretudo, praticá-lo. Porque o próprio Jesus já disse aos seus apóstolos, ele disse o seguinte, se compreenderdes o que vos digo, sereis felizes, sob a condição de praticardes. Porque não adianta a gente saber a verdade, saber o bem e não praticar. Como sabemos, é até pior isso, porque a nossa responsabilidade é maior. A responsabilidade daquele que sabe, que conhece, é muito maior do que aquele que não conhece. Então, continua Kardec, facultando uma fé inabalável. Nós sabemos que o Espiritismo veio trazer para nós a fé raciocinada, que é essa fé inabalável, que inclusive Jesus falou dela, a fé que transporta montanhas. O Espiritismo veio, então, trazer para nós de forma minuciosa o Evangelho do Cristo, a compreensão do que ele nos ensinou, trazer em detalhe. O Espiritismo veio explicar detalhadamente qual foi a mensagem do Cristo, a fim de que, compreendendo, possamos praticá-la. O Espiritismo fala, por exemplo, Jesus já nos ensinou, ama o teu próximo como a ti mesmo. O Espiritismo vem dizer como é que se ama o próximo, praticando a caridade. A caridade é o amor em ação. E Allan Kardec, então, prossegue, olha, e esclarecida, então a fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então o Espiritismo veio abolir a chamada fé vacilante, que é aquela fé que a gente ouviu falar, mas não tem conhecimento aprofundado. O Espiritismo traz tudo esmiuçado a fim de que sejamos, né, cristãos verdadeiros e, consequentemente, espíritas verdadeiros também. E continua, então, Allan Kardec falando sobre os bons espíritas. Ele diz assim, olha, muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral. Então ele está dizendo para nós aqui, Allan Kardec, que tem muita gente que acredita, por exemplo, nos fenômenos mediúnicos, mas vê esses fenômenos sem compreender o aspecto moral que esses fenômenos traduzem, representam para todos nós. Por isso que muitas vezes as pessoas distorcem o uso da mediunidade, usa para qualquer coisa, usa como se fosse uma profissão, usa às vezes até para fazer o mal ao nosso próximo. Porque, como disse Kardec, entende, consegue ver os fenômenos, mas não tem o alcance moral que esses fenômenos representam. Nós vamos dar um exemplo aqui, como é que isso funciona, de não ter o alcance moral. Por exemplo, todo mundo conhece a água. Com a água, né, nós bebemos para saciar nossa sede, fazemos a higiene,
com a água se rega as plantas, conhecemos as chuvas, os animais aquáticos que vivem nos rios, nos lagos, nos oceanos. Mas quantas pessoas sabem, por exemplo, como extrair a energia hidroelétrica da água? Quantas pessoas não fazem a menor ideia, né, que é da água que se tira, por exemplo, se pode tirar a energia elétrica. Isso é ter um alcance que vai além daquilo que a gente vê. Mesma coisa acontece com os fenômenos, porque tem pessoas, inclusive, que são médiuns e às vezes nem são espíritas. E eles acreditam nos fenômenos porque eles vivenciam. Tem muitas pessoas que são médiuns videntes, né? Mas que não conhecem a doutrina espírita, não conhecem, vamos dizer assim, o emprego moral da mediunidade que deve reger a atitude do médium. E ele continua dizendo o seguinte, então, olha, nem o seu alcance, ou se compreendem, ou seja, compreendem os fenômenos espirituais, não os aplicam a si mesmos. Então tem muita gente que já entende, mas esse entendimento não alcança a compreensão moral, a elevada compreensão moral que a doutrina espírita nos propõe. Ele fala, olha, a que se deve isso? Ou seja, a pessoa que já conhece os fenômenos, às vezes até vai à casa espírita, presencia as manifestações, né? Mas não se aplica isso a si mesmo. Esses fenômenos não são capazes de promover a transformação moral da pessoa. Aí Kardec pergunta, a que se deve isso? Há alguma falta de clareza da doutrina? Então ele pergunta, será que a doutrina não é clara? Não nos ensina com profundidade? É falta de clareza? Ele fala, não, de modo algum. Visto que ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Ora, nós sabemos, por exemplo, que Jesus falava por parábolas. Ele usava muita figura de linguagem. Por exemplo, quando ele diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso é uma forma figurada de dizer. Mas a doutrina espírita não emprega essa forma figurada para nos ensinar. Emprega a forma direta, sabe? Para que nós possamos entender sem dúvida e para evitar interpretações diversas, confusas. Então, o Espiritismo não adota a forma figurada, nem parabólica, não há parábolas dentro da doutrina. É uma linguagem direta, literal, para que tudo fique muito claro. Podemos dizer que o Espiritismo usa uma linguagem científica, precisa, para que as dúvidas sejam dissipadas. Então ele diz assim, olha, Allan Kardec, a clareza é da sua própria essência. O Espiritismo veio, como disse Jesus, para ensinar toda a verdade, não deixar dúvidas para nós. Então ele fala a sua essência, e é isso que constitui a sua força. A maior força da doutrina espírita é exatamente essa clareza, essa precisão com que os espíritos nos ensinam a verdade. Porque quando Jesus esteve na Terra, ele nos falava como se estivesse falando a crianças, no máximo adolescentes. Mas hoje não, o Espiritismo veio falar para o espírito maduro. Por isso que a doutrina espírita só chegou 18 séculos e meios após a vinda de Jesus. Então ele fala, olha, porque vai direto à inteligência. A linguagem do Espiritismo atinge direto a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa razão. Explica tudo detalhadamente. Então ele diz, olha, nada tem de misteriosa e seus iniciados
não se acham de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo, ou seja, à pessoa comum. O Espiritismo não tem essa postura, né, de deixar segredos para as pessoas. Os, os seguidores da doutrina tratam tudo com simplicidade, com clareza, de modo que não há realmente como alguém dizer assim, eu não consigo entender o que diz o Espiritismo. Quando isso acontece, a pessoa sinceramente não entende, é porque espiritualmente ela ainda não consegue. Mas não há, né, ambiguidade na linguagem espírita. Tudo é muito claro, muito direto e muito preciso. Então, Allan Kardec continua dizendo assim, olha, será então preciso, para compreendê-la, ou seja, para compreender a doutrina espírita, uma inteligência fora do comum? Será que é preciso ser muito inteligente para entender a doutrina espírita? Ele diz, não, de modo algum, porque se vê homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, ou seja, comuns, moços mesmo, mal saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Então, ele está dizendo aqui que ninguém precisa ser doutor em nada para compreender a doutrina espírita. Que pessoas ainda jovens, que mal saíram da adolescência, demonstram plena compreensão da doutrina. Então, isso é o atestado, é a prática do dia a dia. E nós vemos pessoas, por exemplo, que mal sabem assinar o nome e que às vezes não teve oportunidade nem de aprender isso, mas entende com profundidade a doutrina. E a gente vê isso nas manifestações dessas pessoas, na manifestação de fé, de bondade, né, de grandeza espiritual. Não precisa de diploma nenhum das pessoas para compreenderem a doutrina. Por exemplo, aquele que não sabe ler pode pedir a uma pessoa que sabe. A pessoa lê e ela vai entender, porque a linguagem espírita tem essa clareza. Então, Allan Kardec continua dizendo, olha, isso resulta de que a parte, por assim dizer, material da ciência requer somente olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Então, nós observamos que para aprender a doutrina espírita, para compreendê-la, o que exige mesmo é desenvolvimento moral. E muitas vezes as pessoas já nascem com esse desenvolvimento moral, porque esse desenvolvimento é da alma, é do espírito. E nós sabemos, que os espíritos nos ensinam, que a nossa evolução ela se dá em dois campos, no campo intelectual, né, e no campo moral. A evolução intelectual é uma evolução que está a serviço da evolução moral. Por isso que, por exemplo, aqui na Terra, as evoluções, o progresso intelectual quase sempre é usado para o mal. E olha, a gente pode observar isso no dia a dia. Por exemplo, nós hoje utilizamos muito o cartão de crédito, não é verdade? E se pratica muitos crimes, muitas fraudes com o cartão de crédito. A informática é um avanço muito grande e hoje muitos crimes são praticados através da informática. Então o cartão de crédito, a informática,
são exemplos do desenvolvimento intelectual, mas que muitos seres humanos usam para praticar delitos, para fazer o mal, para prejudicar o próximo. As guerras são também equívocos dos seres humanos, principalmente essas guerras de destruição em massa, que nós já ouvimos falar da bomba atômica, por exemplo. Não era nunca para existir bomba atômica. Ela só existe porque, moralmente, a humanidade da Terra ainda deixa a desejar. E continua, então, Allan Kardec falando desse tema a respeito dos bons espíritos. E nesse trecho agora que nós vamos ler, a gente vai ver que ele vai falar para nós, né, dos espíritos que ainda não conseguem ser realmente bons espíritas. Ele diz assim, olha, em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda bastante tenazes para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. Então, ele está nos dizendo assim, que tem espírito que ele é tão envolvido pela matéria, pelo corpo físico e pelos bens materiais, que ele não consegue sobrepor a esses bens. São as pessoas que só dão valor aos bens materiais, que ainda não conseguem ter sensibilidade para compreender os bens espirituais, que são os bens reais, são aqueles que Jesus diz que a ferrugem e nem a traça comem, são bens eternos, infinitamente mais valiosos, mas que o espírito infantil não consegue ainda compreender. Ele fala assim, Allan Kardec, olha, o nevoeiro que os envolve tira-lhe toda a visão do infinito. O mundo espiritual é infinito. Os bens espirituais são infinitos também. Mas as pessoas, muitas, não conseguem enxergar essa grandeza, essa infinitude dos bens espirituais. Só conseguem enxergar os bens materiais, aqueles que lhe cercam. Então, diz Kardec, razão pela qual eles não rompem facilmente com seus gostos, nem com seus hábitos, não compreendendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Ele está dizendo para nós que tem espíritos que não conseguem enxergar nada mais a não ser as coisas materiais. Para eles, os únicos bens são os bens materiais. E a pessoa fica cega. São aquelas pessoas que desentendem, que brigam, que até matam o seu próximo para obter bens materiais para elas. Porque elas não conseguem ainda espiritualmente penetrar, né, nos bens espirituais, conseguir conceber esses bens. E prossegue Allan Kardec. Para eles, a crença nos espíritos é um simples fato, mas que pouco ou nada lhes modifica as tendências instintivas. Veja que são criaturas em que as tendências instintivas é que predominam. E as tendências instintivas estão muito ligadas àquilo que se vê, aos bens materiais. Quando você vai falar com elas dos bens espirituais, essas pessoas têm crise de riso, acham que isso é uma bobagem, que não existe. Por exemplo, tem pessoas que chegam à conclusão que a felicidade é uma utopia, que ela não existe. Quando, na verdade, a felicidade existe, ela é concreta e nós iremos usufruir dela, mas no momento oportuno. A felicidade tem que ser conquistada. Temos que evoluir para que possamos usufruir da felicidade. A gente querer ser feliz aqui, não vamos ser, porque nós vivemos no mundo de provas e expiações. E vivemos no mundo de provas e expiações exatamente porque somos espíritos ainda imperfeitos, ainda infantis ou no máximo adolescentes. Diz aqui, olha, numa palavra, não percebe mais que um raio de luz, ou seja,
eles não conseguem enxergar quase nada dos valores e dos bens espirituais. Diz Kardec, é um pequeno raio de luz que eles enxergam, que não dá para entender nada. Por isso ele diz assim, olha, insuficiente para guiá-los e lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de vencer as suas más inclinações. O espírito infantil não tem forças para vencer os vícios, as chamadas más tendências, porque os vícios arrastam, não é? Arrastam a criatura. Se a criatura for ainda infantil, ela não consegue vencer esses vícios. E aí ele continua, Allan Kardec, dizendo assim, olha, prendem-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Veja como é interessante. Eles nem acreditam. Os assuntos de natureza moral, de natureza elevada, para eles é um assunto chato, monótono, que causa, vamos dizer assim, desânimo, não entusiasma. O espírito precisa estar amadurecido para se entusiasmar com as coisas espirituais. É mais ou menos, nós dizemos assim, olha, a criança, ela só se interessa em brincar, ela adora brinquedo. Cada brinquedo que aparece, ela fica feliz, sorridente e corre para o brinquedo. Só depois de mais adulto é que a gente começa a se interessar para as coisas mais sérias, mais concretas. O mesmo se dá com o espírito. Pedem incessantemente aos espíritos que os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador. São pessoas que querem o tempo todo, cada dia, mais fenômenos, mais revelações. São incontidos na busca disso, mas não aproveita as revelações que já conhece para a sua transformação moral. Tem pessoas que já gostaria de encontrar com Deus. Como é que eu faço para mim me encontrar com Deus? Você fala, calma, você vai encontrar com Deus, mas na hora certa. E eles então já desanimam, falam, não, mas eu quero encontrar agora. A gente vê no Evangelho de Jesus que os apóstolos, inclusive alguns deles, Tomé, por exemplo, que dizem que só acreditava vendo, ele questionava Jesus, mestre, mostra para nós onde fica o caminho que vai para a casa do seu pai. Apresenta o seu pai para a gente, na ânsia de chegar logo ao destino final. É como criança que tem pressa em ser adulto, não sabe esperar o tempo passar naturalmente. Então continua Kardec dizendo, olha, são os espíritas imperfeitos. É interessante porque o tema é os bons espíritas. E aqui ele está falando que esses espíritas infantis são os espíritos imperfeitos. Já frequentam o centro, às vezes são médios, conhecem os fenômenos, mas esses fenômenos e as lições do espiritismo não penetram o âmago da sua alma, promovendo a transformação moral, que é o mais importante. É essa a grande proposta da doutrina espírita, porque os fenômenos mediúnicos existem desde o começo, desde a época de Moisés. Agora o Espiritismo está trazendo esses fenômenos para promover a transformação moral, que é a transformação definitiva. É a que vai nos levar realmente ao reino dos céus. Então diz, olha, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se transformarem. Quantas pessoas começam a frequentar o centro espírita e depois dizem assim, ah não, é tudo muito difícil, é muito demorado, tem que estudar muito, isso não é para mim não, porque a pessoa tem outros interesses. Tem gente que consome o seu tempo nas reuniões sociais,
nos passeios, nas diversões, porque é isso que traz para eles a satisfação. E continua Allan Kardec. Ou então guardam as suas simpatias para os que compartilham de suas fraquezas ou de suas prevenções. Então, são pessoas que não desejam, por exemplo, quando se diz que o Espiritismo exige que sejamos, vamos dizer assim, criteriosos, pontuais, firmes no trabalho. Kardec diz que o trabalho sério tem que ser contínuo, a longo prazo, as pessoas desistem. Então diz aqui, olha, entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhe tornará mais fácil o segundo, ou seja, o segundo passo em outra existência. E aqui Allan Kardec vem nos dizer que também nós não devemos censurar essas criaturas, devemos compreendê-la. Kardec traz isso para cá exatamente para que tenhamos indulgência com aqueles irmãos que muitas vezes vão à casa espírita, mas desistem, acham que é tudo muito complicado, que tem que se dedicar demais, que tem que estudar muito. Então nós precisamos compreender que são espíritos ainda imperfeitos, como aconteceu, por exemplo, quando Jesus foi ensinar a Nicodemos a respeito da reencarnação. Nicodemos não entendeu, não compreendeu, e Jesus, inclusive, desiste de continuar ensinando. E continua aqui Kardec. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. E isso é bom que a gente saiba, né? Que títulos acadêmicos não garantem a ninguém o título de espírita verdadeiro, porque o verdadeiro espírita, né, nós vamos ver já já, ele é reconhecido pela transformação moral, como diz o codificador. Ele continua, olha, o espírito que nele domina a matéria de modo mais completo, dá-lhe uma concepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar o coração. Então, aquele infantil, os princípios da doutrina não tocam a sua alma, o seu coração. Ele é indiferente. Mas o espírito preparado, o espírito que se transforma moralmente, quando ele lê a doutrina espírita, quando ele estuda, ele fica contente, fica extasiado, porque é o encontro da sua fome de conhecimento, com esse conhecimento que chega. Olha, daí porque é inabalável sua fé, aquele que compreende a doutrina, que recebe os ensinamentos morais. É como um músico a quem bastam alguns acordes para comover, ou seja, o espírito moralizado, quando ele se encontra com as lições morais, isso para ele vai beber essas lições com sofreguidão, com alegria, porque está com sede da transformação moral. E continua, olha, ao passo que o outro apenas ouve sons. Aquele que não está preparado moralmente, como se diz, entra no ouvido e sai no outro. Ele não apreende. Isso não fica em seu coração. E continua Kardec. Olha o que ele diz agora, olha. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não podemos esquecer disso. Isso tem que ficar bastante patente para nós. Transformação moral é transformar para o bem, para o amor, para a caridade. Olha, e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então veja, o verdadeiro espírita se reconhece pela efetiva transformação moral, mas também pelos esforços que nós realizamos, pela luta conosco mesmo, a luta interna, para que possamos evoluir moralmente. Esse já é também espírita verdadeiro, espírito bom,
porque já é sincero, tem o desejo. E continua Kardec, olha, enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, é aquele que não interessa. Outro que apreende alguma coisa de melhor, se esforça para desligar-se dele, ou seja, daquele horizonte limitado. E sempre o consegue, desde que tenha firme vontade. Então, ele conclui dizendo que aquele que tem vontade, tem boa vontade, tem desejo, é sincero, quer mesmo se transformar, esse pode estar certo. E o seu esforço será, vamos dizer assim, meritório. Ele vai receber isso porque a espiritualidade está aí trabalhando por todos nós, em nome de Jesus e em nome de Deus, nosso Pai. Por isso, meus irmãos, façamos nosso esforço. Devemos reconhecer as nossas limitações, mas o mais importante é a nossa sinceridade e o nosso esforço para acompanhar Jesus e para cumprir os seus ensinamentos aqui entre nós. Que Ele nos abençoe e nos ajude a nos transformarmos realmente em bons espíritas. Muita paz para todos nós.